amém? Deus, boa noite, querido. Que a paz, que a graça e que a bondade esteja com vocês aqui presente e com vocês que estão aí em casa. Coisa boa é estar com vocês aqui reunidos e compartilhando as boas novas, amém? Mas antes do nosso bate-papo, eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos rapidamente para a gente começar com tudo, então, a palavra. Glória a Deus, Deus tremendo, Deus poderoso, te agradecemos e te louvamos, porque tu és merecedor de receber tudo aquilo que há na terra e nos céus. Te louvamos e te agradecemos por mais uma oportunidade nessa noite de compartilhar com os teus filhos, Pai, as boas novas que o teu Filho, o Senhor Jesus, fez e que para sempre está nos nossos corações. Ó Senhor, que os ouvidos espirituais estejam abertos para receber mais e mais da Tua palavra, é o que nós te pedimos, agradecemos e louvamos. Amém. Glória a Deus, querido. Hoje, 6 de agosto de 2022, e o tema da mensagem desta noite é crescimento espiritual. Hoje nós vamos falar um pouco de crescimento espiritual. E não tem como a gente começar essa pregação sem falar primeiramente sobre crescimento. O que é então o crescimento, Precisamos entender, e eu quero trazer uma comparação que vai fazer muito sentido para você, que é sobre o crescimento de uma criança. Esse vai ser o nosso primeiro exemplo para você compreender a mensagem, amém? O crescimento de uma criança. Eu não sei se você já parou para perceber como acontece o desenvolvimento embrionário do embrião de uma criança. As mulheres, eu vou falar uma breve explicação aqui, as mulheres vão entender melhor porque já fazem parte da vida da mulher, Geralmente, quando elas vão na primeira consulta ginecológica, o médico explica tudo isso para ela, Mas, pense bem, para você entender a mulher quando ela está no período fértil, lá no ovário acontecem várias reações, até formar o ovócito, que é o que a gente chama, aquele ovócito maduro, para até então participar de uma fecundação, ok? No final das tubas uterinas do aparelho reprodutor feminino, vai ter as fímbrias. Essas fímbrias vão pegar esse ovócito, e esse ovócito vai ficar na ampola, na tuba uterina, ok? Quando esse ovócito está ali, ele está preparado então para ser fecundado. Aí que entra, o espermatozoide do aparelho reprodutor masculino. Quando esse espermatozoide, ele chega próximo do ovócito, que é milhões e milhões dele, somente vai fazer a fecundação, correto? Isso se a mulher não estiver tomando seus anticoncepcionais e vários outros métodos, Mas digamos que a mulher não está tomando, está apta para fazer a fecundação. Esse ovócito, ele vai ser fecundado. A partir do momento que ele for fecundado, o núcleo do ovócito com o núcleo do espermatozoide vão se fundir. Essa fusão vai resultar um zigoto. Esse zigoto vai virar um aglomerado, porque vai fazer várias divisões celulares. Esse aglomerado vai formar uma mórula, que nós chamamos na embriologia, que é o estudo dos embriões. Esse é desenvolvimento, querido. Vamos precisar entender essa introdução para você entender a mensagem. Essa mórula, que é o conjunto desse aglomerado, vai cair no endométrio. Caindo no endométrio, vai sofrer várias reações e vai fazer a nidação
com a parede do endométrio. Quando ela faz a nidação, que é o que a gente chama da implantação do ovócito na parede do endométrio, vai acontecer a primeira semana da gestação. É aí que começa a primeira semana da gestação da mulher. Quando isso acontece, vira algo bem lindo, que é essa imagem que vai passar para vocês. Desculpa, irmão, mas vai virar essa coisa maravilhosa. Que só quem é pai, quem é mãe vai entender, né? Passa aí a primeira semana da gestação, passa a segunda, terceira, até formar essa preciosidade que é o meu filho, né? E aí a gente vê uma estação de desenvolvimento, de crescimento. Aí você pergunta, Guilherme, por que você está falando tudo isso, né? Eu preciso que primeiramente você entenda o crescimento. E nada melhor que explicar o crescimento de uma criança. Quando a gente entende, desculpa a emoção, mas não tem como olhar para esse milagre e não se emocionar, né? Mas, querido, quando a gente entende o crescimento e essa parte inicial, ela tem tudo a ver com o crescimento espiritual, né? Tem tudo a ver com o nosso crescimento espiritual e o nosso amadurecimento espiritual. Precisamos estar em constante crescimento e no decorrer da nossa trajetória a gente passa por diferentes níveis, diferentes estágios. E todos esses estágios, eles são para o nosso crescimento, eles são para a nossa evolução. O tema base, né, o texto base da nossa pregação vai ser 2 Pedro, o capítulo 3 e o versículo 18, que diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Aqui começamos a ter, querido, uma evidência em quem a gente deve se basear para a gente ter o crescimento. Quem é o nosso maior exemplo? Cristo. Cristo é o maior exemplo de crescimento, tanto em graça como sabedoria perante a Deus e os homens. Porque, anote aí para você ler em casa, não vai passar aqui, mas só para você ter um conhecimento de Lucas, o capítulo 2, o versículo 52, diz assim: Jesus ele ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus, ele ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus, ele também era pequeno, ele também era uma criança, querido, quando ele começou. Ele nasceu do ventre. Só que a palavra de Deus diz ali em Lucas que Jesus ia crescendo perante a Deus o Pai e perante aos homens. Aí é o que se esconde uma desculpa do mundo, uma desculpa das pessoas. Mas Jesus, ele cresceu, ele conquistou, Jesus, ele fez tantas coisas porque ele era Deus. Querido, primeiramente, pare de ter essa mentalidade. Cristo era Deus? Sim, era Deus. Mas ele veio em forma humana para mostrar para mim e para mostrar para você que o crescimento ele é possível. Que o crescimento desde pequenino até a forma adulta ela é possível. Mas hoje o crescimento que eu quero falar para você é o crescimento espiritual. Cristo ele ia crescendo porque ele era carne.
poderia muito bem, lá do céu, ter feito com um estalo de dedos as coisas. Poderia ou não poderia? Ele não poderia continuar no céu e com um estalo de dedos mover, fazer toda a transformação que ele fez em forma humana? Poderia, porque ele é Deus. Mas o verbo se fez carne. A palavra se fez carne. Para mostrar para mim e para você que é possível, não é uma fábula, não é uma história em quadrinhos. Porque se fosse assim, se o amor não lutasse contra o pecado, seria simplesmente uma fábula. Ah, era fácil, Cristo lá do céu fez todas as coisas. Não, ele desceu, e o verbo se tornou carne para cumprir todas as coisas. Olha o que diz lá em João, a gente vai fazer uma leitura de João, o capítulo 1, do 1 ao 14. Abra aí, para você acompanhar esse texto junto comigo. João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Vamos lá. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles os rejeitaram. Mas a todos que creram nele e os aceitaram, ele deu o direito, diga comigo, direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram do próprio Deus. Assim a palavra se tornou ser humano. Essa versão aqui ela é maravilhosa. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, assim como eu e você, querido. E habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Glória a Deus, até aí. Quando você cresce, você está dando liberdade para o amadurecimento. Quando você cresce, quando você dá liberdade, quando você dá acesso, você está dando liberdade para o crescimento. Vamos voltar para o exemplo da criança. Quando uma criança é pequenina, ela faz o quê? Birra. O que ela faz? Ela bate o pé. Quando quer, quer. Quando não quer, não quer. Mas isso é uma fase da criança. Certo? E é uma fase natural. Porque a criança está começando a descobrir as coisas novas. Só que o pai e a mãe, quando percebem que está demais, já começa a podar. Ó, escuta. É feio. Fazer assim, quer ver na frente dos outros, né, irmão? Meu Deus do céu. Você que é pai, que é mãe, sabe o que eu estou dizendo. Quando começa a bater o pé e quando está na frente dos outros, você respira fundo e chega em casa e tem aquela conversa, né? Mas isso é uma fase da criança, é uma fase passageira. A criança, ela passa por esse momento e ela vai
crescendo, ela vai o quê? Subindo de nível. E quando ela começa a subir de nível, a coisa começa a melhorar, porque ela começa a ter um entendimento melhor. O problema não é passar por aquela fase, o problema é permanecer na fase. E é aí que entra eu e você. Quantas vezes estamos se fazendo de criança perante a Deus, perante Jesus e perante o Espírito Santo de Deus? Quantas vezes estamos batendo o pé? A mudança está à porta, mas o orgulho não deixa. Lembre-se, querido, Jesus, o verbo, acabamos de ler, a palavra se fez humana. Jesus conquistou, sim, ele era Deus, mas ele se tornou humano para mostrar para mim, para você que é possível. Então, queridos, eu digo para você, é possível. A transformação, ela começa a acontecer quando eu e você começamos a crescer. E o crescimento espiritual, ela nunca vai ter fim, sempre vai ter patamar maior, sempre vai ter nível maior para a gente desbravar. O que eu conheço hoje, daqui a 5, 10 anos, eu vou estar com conhecimento mais elevado. Mas isso só acontece quando eu e você começamos a permitir. Precisa haver a permissão. Precisamos evoluir, precisamos subir de nível. Depois que é nos revelado o quanto o Senhor é bom, precisamos nos alimentar de alimento saudável, né? Quando você tem o seu bebê, a mãe ela faz de tudo para alimentar aquela criança de coisas saudáveis, para que aquela criança venha ter todas as vitaminas necessárias para ter um bom desenvolvimento. No mundo espiritual é a mesma coisa. Do que você tem se alimentado? De qual palavra você tem se alimentado? Vamos fazer uma comparação, outra comparação. Estou dando exemplos para você entender. Hoje eu estou para beber. Misericórdia, Cristo do céu. Hoje a pregação é sobre bebê. Bebê, 2 bebezinhos. Vamos lá. Você alimenta, né, um bebê com leite materno e o outro bebê com leite de caixinha. Certo? 2 bebês. Um é alimentado com leite materno e o outro é alimentado com leite de caixinha. Qual que é a probabilidade de uma criança ficar mais doente? Aquela que está se alimentando do leite de caixinha. Vamos trazer para mim e para você isso, querido. Qual é a palavra que você tem escutado? Qual é o alimento que você tem escutado e tem colocado em prática? Qual é o leite materno que você tem se alimentado? Olha só o que acontece quando uma pessoa está fraca de alimento ou se alimentando de coisas, de mensagens, de palavras que não edificam. A pessoa está ali firme, pedindo transformação. Ai, Senhor, me transforma, eu preciso ter mudança, muda a minha vida, né? Eu entrego a minha vida a Ti. Primeira briga do casamento, eu quero separação. Eu não aguento mais, eu quero separação. Não te aguento mais, eu quero separação. Mas você pediu transformação, você pediu mudança. Mas você estava fraco. Porque a sua alimentação não tinha nutrientes o suficiente para manter você forte. Quando chegar o dia ruim, você está firme com os 2 pés. Outra coisa. Acontece alguma coisa num relacionamento entre amigos. Aconteceu uma coisa. Ai, não quero mais saber de ti. Tchau, vira as costas e vai embora.
Isso são consequências da alimentação que você está tendo. Alimentação espiritual, amados. Alimentação espiritual. Olha o que diz lá em 1 Pedro, o capítulo 2, o versículo 1 ao 3. Essa aqui também é para arrebentar a boca do balão. Portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que, por meio dele, cresçam e experimentem plenamente a salvação. Agora que provaram a bondade do Senhor. Querido, isso aqui diz tudo. Outro modo de crescimento é quando nós, corpo de Cristo, veja bem. Outro ponto de crescimento é quando nós, corpo de Cristo, estamos unidos e ajudamos uns aos outros, porque Deus, Ele é bom. Porque a bondade do Senhor, ela dura para sempre. E quando entendemos essa bondade, precisamos compartilhar com o nosso próximo. Precisamos compartilhar com o nosso irmão. Precisamos compartilhar as boas novas. Precisamos compartilhar esse leite espiritual que diz ali em 1 Pedro. Essa alimentação, querido. É necessário se juntarmos com uma igreja, abraçar, falar do amor dele entre nós. Já diz o nome, corpo de Cristo. Cada um tem uma função. E quando esta engrenagem está em funcionamento, a coisa anda. Veja bem um carro. Vou parar de dar exemplo de bebê. Vamos para o carro. Vamos para o carro. Um carro, ele só funciona quando tudo está em perfeita harmonia. Não é mesmo? Concorda comigo? Faltou gasolina, o carro não anda. Faltou óleo, o carro vai estragar. Não tendo volante, o carro não tem direção. Não tendo a chave, o carro não liga. Entre várias outras coisas que compõem um veículo. Eu e você somos peças fundamentais no corpo de Cristo. Eu quero crescer demais na presença, mas eu quero que você também cresça. Precisamos ter visão de unidade, cristões, filhos. Precisamos ter visão de unidade. Essa visão, sabe, que diz lá em 1 Pedro que não tem inveja, que não tem coisa ruim, é puro. É quando a gente está unidos como igreja, querido. Aí que está a importância, sabe? A transmissão, você que está em casa, é uma beleza. Onde você está, você consegue se conectar. Seja você aí de Rio de Janeiro, qualquer estado que você está assistindo. É uma beleza, uma bênção. Mas você que tem condições de vir, venha. Você que tem condições de estar em calor humano, venha. Porque é importante estarmos em comunhão também no templo. Precisamos também sentir o calor humano, querido. Precisamos também compartilhar das boas novas no templo. Olha o que eu falei no início. Jesus era Deus. Não era? A palavra era Ele. O verbo era Ele. Mas mesmo assim ele frequentava o templo. Mesmo assim ele estava em comunhão. Mesmo assim ele não se deixou de estar em comunhão. E isso é tremendo, querido. Nós, enquanto entendedores, quando assumimos uma posição de levar a mensagem, né? Exemplo, eu, Sara e pastora, e entre muitos que
o Espírito está preparando, nós temos uma responsabilidade tremenda de levar a mensagem verdadeira, com seriedade, certo? E essa mensagem, ela entra nos corações, e aí acontecem as transformações, acontece o impacto verdadeiro. Porque eu quero que você entenda, eu quero que você compreenda essa mensagem que ela é incrível, que diz lá em Efésios, o capítulo 4, versículo 11 ao 16. Essa mensagem aqui, ela é tremenda, querido. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade. A unidade. Frise essa palavra. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Qual que é a estatura de Cristo que a gente leu lá em Lucas 2? O Senhor Jesus, ele ia crescendo em sabedoria, em estatura perante a Deus e os homens. Que a gente venha ter um amadurecimento ao ponto de conhecer a Cristo, querido. Mas não é conhecer superficialmente, conhecer de falar. Não é somente conhecer o Cristo que veio e praticou a salvação, que nos deu a salvação. Vai muito além disso. Cristo chegou num nível que a luz resplandeceu para todos os habitantes de diferentes nações. E é isso que Ele quer que eu e você venhamos fazer. Crescer a um ponto também que essa luz venha impactar. Porque Ele disse, tudo que pedires em meu nome, eu vou fazer. Se Ele disse que Ele vai fazer, porque Ele vai fazer. Entendam a importância do crescimento. A importância do amadurecimento. Isso é maravilhoso. Estava olhando esses dias. A gente recebeu um kit lá na cooperativa que vinha um carregador por indução. Eu nunca tinha visto um carregador por indução, só tinha visto aqueles outros que você engata, né, que é portátil, um carregador portátil que você leva por aí. Mas veio um carregador por indução, coisa mais chique, querido. Você carrega, né, aquele carregador portátil, ele fica com uma certa bateria e você só aproximar o celular já carrega. Olha que coisa maravilhosa, né? A tecnologia nos surpreende a cada dia, né? Quem sabe isso já foi lançado há muito tempo, mas só aqui o antigão que descobriu a primeira mão. Mas enfim, é uma tecnologia incrível, você aproximar o celular e ele já carregar. Só que mesmo esse carregador, né, por indução, ele precisa retornar à base para ter novamente aquela bateria. Mais uma vez eu ressalvo a vocês a importância da gente se conectar, tanto online, e de vir à igreja. Toda vez que saímos de uma mensagem, saímos recarregados, ok? Mas precisamos voltar à base. Precisamos retornar à base para que a bateria volte a ficar 100% de novo. Não pense que você está carregado o suficiente para aventurar uma vida sem igreja, para aventurar uma vida sem Cristo. Recebi essa palavra agora, eu vou ficar uns 5 meses sem vir para a igreja, sem escutar pregação, sem escutar mensagem, porque eu estou recarregado. É aí que você dança. É aí que você dança. Porque você pensa uma coisa e acontece outra. A primeira dificuldade que vem, a primeira circunstância que vem, te dá um caçapé e te derruba.
Sem Cristo, nada podemos fazer. A mensagem ela está sendo falada, querido. Cada sábado ou cada terça nos painéis, a mensagem está sendo falada. Só que uma coisa que eu tenho falado e tenho batido na tecla nas pregações que eu faço é que a decisão ainda continua sendo nossa. A decisão de crescimento, a decisão de amadurecimento continua sendo nossa. Eu escolho crescer ou escolho continuando a viver como criança. Como criança na fé. É uma decisão que compete a nós. O livre-arbítrio ainda é nosso, querido, de conhecer, de querer conhecer, da vontade de conhecer. A igreja é a base onde recarregamos as baterias, não é porque estamos online, que não precisamos estar conectados mais e mais, vindo ao templo, estando unidos em comunhão. Porque Salmos diz assim, 23, o 6, não vai passar ali, mas só para você ter o conhecimento que diz Salmos, o capítulo 23, o versículo 6. Diz assim, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Quando estamos no amadurecimento, um nível, nós começamos a entender que a bondade do Senhor e a fidelidade dele é para sempre. E quando entendemos essa bondade, e quando entendemos essa fidelidade, vir para a igreja não é uma obrigação. Vir para a igreja não se torna mais uma obrigação. Vir para a igreja se torna uma comunhão, de sentido de agradecimento, de gratidão, de reconhecimento. Quando entendemos isso aqui que diz lá em Salmos, da bondade, da fidelidade, nós viemos a casa não por causa do pastor, não por causa dos irmãos, nós viemos para casa, para a base, porque entendemos que essa bondade, ela é água viva, ela jorra. Essa bondade, ela jorra. Essa bondade, ela jorra. Essa bondade, ela está em você e ela transborda. Voltamos a casa, e no templo, porque não somos mais obrigados, porque entendemos a bondade de Cristo. Isso precisa ser a nossa motivação. É o que a gente fala da motivação certa. Essa é a motivação certa. A motivação não pode estar nas pessoas, querido. A motivação tem que estar nele. Quando a motivação está nele, as coisas começam a fluir. Você vai ver, pratique isso. Se você está vindo a casa, ou se você está sendo conectado, se conectando aí por pessoas ou por alguém, mude a sua mentalidade e comece a vir para Ele. Faça esse teste, comece a se conectar, comece a vir para a igreja com a motivação certa. Isso é algo incrível, isso é algo maravilhoso. Quando entendemos que a bondade e a fidelidade dele é tão grande, que você não quer mais ficar num nível menor. A sua vontade já começa a ser, sempre crescer, sempre conhecer. A palavra de Cristo não termina em Apocalipse. A palavra de Cristo, ela não termina no último capítulo de Apocalipse. A palavra de Cristo, ela não é limitada. A palavra de Cristo, ela não é limitada, querido. Cristo, ele não é limitado. Se ele não é limitado, nós também não somos. Por isso que o crescimento sempre é contínuo.
Por isso que o crescimento sempre é contínuo. Por isso que o nível sempre é contínuo. Precisamos desejar cada dia mais, conhecer mais e mais a Cristo. Se aprofunde na palavra. Sabe? Guilherme, mas como então que eu começo? Eu quero a partir de hoje, eu quero começar a crescer assim como tu disse, eu quero ter esse crescimento espiritual. Começa a refletir na palavra. Comece a ler. Comece a meditar na palavra. Comece a refletir. Porque tudo que você precisa está ali. Todas as orientações que você precisa está ali. Tudo, querido. Tudo que você imaginar. Tudo qualquer circunstância que você está passando ou vem ainda passar, está na palavra. Está dito na palavra. E ali está o caminho para você seguir. Né? Quando você compra alguma coisa, quando você adquire, por exemplo, um celular ou qualquer outro eletrodoméstico, uma máquina de lavar que faz tudo, né, mulherada? Né? Que passa, que faz, que enxuga, que estende. Ainda não tem, né? Mas quando a tecnologia chegar lá, capaz de até ter os bracinhos de metal que estende lá no varal. Para você mexer no negócio desse, você precisa ler o manual, não precisa? Senão você vai queimar ali a máquina. A palavra é um manual na qual está de livre acesso para você se aprofundar. Né? Então que a gente venha praticar essa palavra. E para finalizarmos, o crescimento nunca para, sempre vamos estar em crescimento espiritual. Cada dia é um novo dia, cheio de novas oportunidades. E a maior chave desse texto, se você estiver aberto, se permitindo, com certeza essas oportunidades te farão crescer. Amém, querido? Vamos orar então. Feche os teus olhos. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, Deus tremendo, Deus poderoso. Somos gratos a Ti, Senhor, por essa palavra dessa noite. Oh Deus, que esse crescimento, Pai, que esse crescimento espiritual na qual a gente aprendeu nessa noite, que não venha somente estar, Senhor, limitado somente nessa 1 hora que falamos, esses 40 minutos, Pai. Mas que ela venha estar em nossos corações, que ela venha estar na nossa mente, no nosso dia a dia, Senhor. Que a gente venha ter esse anseio de crescer perante a Ti. Que a gente venha ter, Senhor, em nossos corações o crescimento, tanto, Senhor, em estatura, mas também crescimento perante a Ti, perante em sabedoria, perante em graça, em glória, Senhor. Que a gente venha estar conectado mais e mais a Ti. Que todo tropeço, que todo obstáculo não venha a ser maior. Não venha a ser maior que o Teu amor, que veio e que se concretizou. Te louvamos e te agradecemos por todo o conhecimento, por todo o aprendizado. Obrigado, Jesus. Amém.